Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. Hoje eu trouxe aqui uma pedagoga, ela também é psicóloga, caratinguense. Ela se chama Eula Cristina Toledo Gomes Sobreira. Eula, é um prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. A Eula faz um trabalho muito bacana com mães. Tem um projeto que se chama Mães de Joelho, Filhos de Pé. Nós vamos estar falando desse projeto aqui hoje. Inclusive, houve um evento, na praça. Mas antes de falar do projeto, nós vamos conhecer um pouquinho a Eula. Eula, seja bem-vinda. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Como que foi essa sua escolha pela pedagogia? Foi o primeiro curso que você fez, né? Foi sim. Então, eu fui mãe, né? Casei muito nova, fui mãe aos 16 anos. E naquele momento, né, que eu tive meu filho, eu tenho 3 filhos, o Rodrigo, a Letícia. O Rodrigo está com 21, a Letícia 16 e a Isabela com 8. E aí, nesse momento que eu fui mãe, né, que eu recebi meus filhos nos braços, eu amadureci, assim, instantaneamente. E meu coração, assim, descobriu o que é o verdadeiro amor, E aí parece que quando você é mãe, nasce uma leoa dentro de você. Verdade. Você se sente poderosa e você sente que você pode estar protegendo, cuidando dos seus filhos, livrando eles de todo o mal. E assim, eu fui me apaixonando e aí eu fui levar, eu terminei, né, não parei de estudar, terminei o 2º grau e aí eu levava meu filho, né, na escolinha e eu amava aquele ambiente, sabe? Eu gostava daquilo ali e aí eu tinha entrado, né, num curso de ciência da computação e aí não me identifiquei e falei, eu vou fazer a pedagogia, porque as pessoas me falavam, não faz pedagogia não, porque é um curso que não dá dinheiro e tal, e eu entrei, eu fui muito feliz no curso, me ajudou demais enquanto mãe, né, na minha casa, assim, é um curso muito bom. Você chegou a atuar? Atuei por 10 anos, por 12 anos. E aí, nisso, tudo que eu aprendi eu tentava aplicar nesse meu filho, né, mais velho, e questão de alfabetização, então assim, minha vida era toda dedicada para ele. E depois veio, né, a Letícia também, foi do mesmo jeito. Só que assim, com o nascimento dele, eu achei que eu tinha uma fórmula, sabe? Uma fórmula de educar um filho de sucesso, uma fórmula de fazer um homem de sucesso, né? Então, para mim, eu já tinha um esquema todo planejado na minha cabeça. E como é que era esse esquema? Então, tudo quanto é aula que tinha, que a cidade, né, oferecia, eu colocava ele. Então, assim, aula ele foi... de quê? De piano? Essas coisas de natação. Todas? Ele tinha 4 aninhos, ele não tinha nenhuma escola de música, ele foi fazer bandinha, né, e era capoeira. Então, assim, tudo que tinha na escola, artes, ele tem vários quadros. Então, tudo que fosse para desenvolver o cérebro dele, eu colocava. E nisso, eu observei que, assim, o filho, ele tem tanto desejo de nos agradar que ele foi introjetando aquilo para a vida dele, né? Eu lembro, assim, que várias vezes ele falava assim, mamãe, para mim, o que te fizer feliz, eu tô feliz também. Olha só. Né? E ele é um filho, assim, muito bom, né? Meus filhos são muito bons, graças a Deus. Mas, assim, ele foi crescendo, né? E se desenvolvendo, né? Ele sempre teve muita facilidade na escola. E aí, para mim, estava tudo certo, né? Eu já tinha tudo planejado. E aí, quando ele estava para entrar no 1º ano do 2º grau, eu descobri uma escola que é uma das escolas, assim, referências, né, no âmbito nacional, há vários anos, como 1º lugar no Enem, e eu falei, é essa escola que ele tem que estudar. E aí, aquilo eu comecei, né, falar na cabeça dele, só que eu acreditava que era a vontade dele, que na verdade era a minha vontade. Né? E nisso ele foi para essa escola, e aí ele indo para essa escola, e eu descobri que eu não tinha mais o controle.
né? Foi um baque, né? Foi um ano assim, noite sem dormir, e ali eu não tinha o controle, porque eu já não levava ele para a escola, ele tinha que atravessar uma avenida enorme para ir para a escola, eu não tinha o controle dos amigos dele, com as pessoas que ele andava, com a pessoa que ele morava na casa, né, que não cuidava como eu, e aí aquilo foi gerando muita ansiedade, muito sofrimento, muita coisas que eu aumentava, que era coisa simples. Nessa época você já tinha feito psicologia ou ainda não? Pois é, eu já tinha feito uma parte da psicologia, aí eu engravidei da minha terceira filha, eu fui e tranquei, né, a faculdade. E aí... Mas nessas horas, mesmo com toda a técnica, né, a mãe, a gente desestrutura, né? Não, você não nada que você aprende, você utiliza, porque equivale ao seu coração mesmo, sabe? Você saber, né, quando tá pequenininho, você vai lá, dá um beijinho e sara, né? Qualquer coisa que deixa triste, você vai lá e tem controle. E aí seu filho sai para fora e você não tem controle. Passa a ter os desejos deles, né, as vontades. E as amizades que às vezes você não conhece, né? E aí aquilo para mim foi muito, muito sofrido, né? E passei noites sem dormir, vivi aquilo ali com ele, né? Esse primeiro ano de adaptação. E aí, no segundo ano, eu tive uma experiência, né? Que ele estava lá com alguns conflitos, que eram conflitos meus, que não era dele, coisas que não era dele, mas era meu, porque não estava de acordo com o que eu tinha planejado. E aí eu comecei a murmurar muito, reclamar, achando que meu plano perfeito tinha dado errado. Sim. E aí, eu voltando de BH, eu tive uma experiência, né? Era um momento assim que eu comecei a buscar a Deus de verdade, a entender o que era Cristo, o sacrifício de Deus ali, né? De deixar o filho dele na cruz e morrer por nós. E aí eu fui conhecer esse Cristo vivo, né? Que ressuscitou ao terceiro dia. E eu fui tendo experiências e conhecendo um pouco mais disso. E nessa experiência em que mudou a minha vida, eu vi que eu estava reclamando de nada, né? Que eu tinha um filho muito bom, que tudo estava de acordo. Eu caí a ficha para aquilo, que não tinha nada, que era tudo eu. Sim. Olha, nosso tempo está avisando ali que já terminou, mas nós vamos continuar com esse bate-papo daqui a pouquinho. A Eula está contando essa história porque foi daí que surgiu o projeto Mães de Joelho, Filhos de Pé. Ela vai terminar de contar essa experiência daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu te espero. Hoje aqui no Doctor Entrevista eu estou recebendo a Eula Cristina Toledo Gomes Sobreira. A Eula, que é psicóloga, pedagoga. Ela é coordenadora de um projeto muito bacana que acontece aqui em Caratinga, um projeto chamado Mães em Contato, que vem do projeto, aliás, o grupo chama Mães em Contato e o projeto é Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Esse projeto não é um projeto daqui de Caratinga, não, é um projeto nacional, né? Existe um projeto que chama de Déboras, né? Que ele é uma organização nacional e pela ideia deles, né? Tem até um livro, Mães de Joelho, Filhos de Pé. Eu li esse livro e foi inspiração para esse projeto que nós fizemos na escola. Tem quanto tempo que iniciou? 3 anos. 3 anos. Pois é, no primeiro bloco, a Eula estava contando a experiência de como que aconteceu, como tudo aconteceu para o projeto ser iniciado. Foi uma experiência sua quando voltava de Belo Horizonte, Isso. né? E pode continuar aqui, acabou o nosso tempo no primeiro bloco, pode continuar contando essa experiência sua. Então, eu estava voltando de BH, chorosa, e meu carro estragou na estrada e eu me vi numa casa muito simples e nessa casa tinha um rapaz e esse rapaz ele olhava para uma televisão que não funcionava e esse menino tinha perdido a perna e ele tinha o mesmo nome do meu filho. E naquele momento que ele falou que eles tinham o mesmo nome, que era um pouco mais velho, eu vi aquele menino totalmente sem perspectiva. E aí caiu minha ficha, né? Que
eu senti vergonha, né? De De ter Deus, reclamado. de ficar reclamando, de saber o porquê de coisas que não tinha porquê, era bobeira, sabe? Coisas pequenas mesmo. E é uma coisa de nós, mãe, que se nós não corrigir, se a gente não observar muito, a gente tem essa situação de tendência de controlar, de querer, na tentativa de proteger, né, Ilma? E aí, nisso, foi, igual eu falei, né, foi um momento assim da minha vida, porque eu sempre fui numa instituição religiosa todo domingo, né, no meu projeto de filhos perfeitos, eu tinha que levar meus filhos na igreja, né, todo domingo, para eles ensinarem a palavra de Deus. E aí eu levava, né, ia lá religiosamente todo domingo, levava ele para a igreja. E aí eu fui começando a ter experiência com o Senhor, sabe? Eu fui entendendo, né, igual eu falei, esse Deus vivo, e fui entregando para Ele. E à medida que quanto mais eu entregava para o Senhor, mais experiências eu fui tendo. Mais tranquila ficava. Isso. E aí, uma das minhas angústias, né, de trabalhar em escola é por ter uma dificuldade de ir para BH. Eu tinha que ir na sexta-feira à noite voltar no domingo e não podia dar assistência, né, como eu deveria. Minha menina já estava na idade de ir também, ela apresentou o desejo, foi um desejo dela, não meu, porque, inclusive, quando ela falou que ia, eu falei que não, você não vai, eu não vou errar de novo. Aí ela foi e começou a chorar e falou, mamãe, eu quero ir, é meu sonho. E aí ela abriu a palavra de Deus, e aí ela veio uma palavra para ela e ela falou assim, olha aí, mamãe. Olha. E assim, ela quis muito, sabe? E nisso... Ela tinha 14 anos na época, né? Tinha 14 anos. Hoje ela tem 16. E aí eu fui e deixei. E nessa oportunidade eu tive entendimento, né? Nesse processo, né? Que não durou um dia, talvez durou um ano, eu tive a oportunidade de pedir perdão para o meu filho. Eu falei, olha filho, você me perdoa, né? Por fazer escolhas por você, por não deixar você fazer as suas escolhas. E aí foi aquele período do Enem que é muito sofrido, né? Você vai passar por isso, é muito sofrido. Mas eu tentei, assim, não me intrometer, deixar ser uma escolha dele. E aí, nisso, eu fui tendo essas experiências, né? Com Deus. Entregava, e quanto mais eu entregava, mais experiências eu tinha com o Senhor, sabe? Coisas assim que a gente às vezes fica lá em cima do filho, pedindo sem parar e tal. E aí eu ia, orava, falava, Senhor, eu não tenho capacidade, é o Senhor que vai agir nessa questão na vida dos meus filhos. E aí eu trabalhava na escola e tinha o desejo de estar dando mais auxílio, né, para os meus filhos. E aí eu orei ao Senhor, fiz um propósito com Ele e falei que se fosse, né, para eu sair, fiz um desafio para o Senhor. Falei, Senhor, tem que ser desse jeito. E aí, faltando uma semana para eu voltar a trabalhar, aconteceu de acordo. E era difícil, era um negócio bem complicado. E assim, foi de acordo com aquilo que eu tinha feito em oração em secreto com o Senhor. E aí eu saí da escola e logo que eu saí, uma pessoa me procurou e falou assim, olha, tem esse projeto, eu não conhecia, que tal, né, nós juntas, né, lançarmos isso na escola. Eu falei, tranquilo, eu tinha total acesso na escola, procurei a diretora, e aí nisso a diretora apoiou, amou a ideia e me cedeu, né, um dia da semana, 15 minutos que nós começamos, hoje nós temos 25 minutos, sempre é uma vez na semana. E esse projeto, assim, é um momento que a gente louva, né, o Senhor, é um momento de palavra, um momento que nós aprendemos, né, a educar nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. E é aberto, né? Quem quiser participar, pode participar. Quiser, né? E depois desse projeto, que começou já há 3 anos,
surgiu um encontro agora no Jardim, né, aqui na Praça Cesário Alvim. Nós vamos falar desse encontro daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já, já, nós voltamos. Eu estou de volta aqui com a Eula Cristina Toledo Gomes Sobreira, a Eula que tem aí um projeto em Caratinga, um projeto muito bacana, chama Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Esse projeto começou há 3 anos e agora já começou a se expandir, né? Recentemente houve um encontro dessas mães e de outras convidadas também na Praça Cesário Alvim. Como que foi o encontro, Eula? Então, nós encontramos, né? Fizemos uma divulgação na internet e essa divulgação nós não colocamos instituição, né, nenhuma religiosa, mas nós convocamos as mães cristãs da cidade para estarem lá profetizando sobre a vida dos filhos, porque é uma coisa assim que eu já tinha aprendido, né, na pedagogia, na psicologia, essa questão do poder da palavra. Sim. E na Bíblia, que hoje eu busco educar meus filhos muito de acordo com a palavra de Deus, na Bíblia fala justamente sobre o poder dessa palavra. Deus criou tudo através da palavra. Nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos através da nossa palavra. Então, assim, nós somos profetas. Toda mãe é profeta do seu filho. Se você fala que seu filho é uma coisa negativa, ele vai se tornar uma... Que não vai dar em nada, né? Que é muito preguiçoso. Reforça, né, a mente. Reforça. E aquilo ali a criança vai introjetando e ela vai acreditando, né? Sim. Vai se criando na cabeça dela que aquilo ali é uma verdade, né? Se torna uma falsa verdade. E aí, com essa questão do WhatsApp, né? Todo momento nós recebemos. Nós somos bombardeados de notícias terríveis que, como toda mãe, assim, gera uma angústia muito grande, um sofrimento. E aquilo ali eu passava para todo mundo e tentava divulgar para alertar as mães. E aí um dia eu entendi que a maneira que eu estava fazendo era errada. E juntamente Deus trouxe muitas palavras para mim de ação. Que não adiantava eu ficar compartilhando mal se eu não fazia nada. Você né? quer dizer também assim que você estava compartilhando situações negativas, assim, né? Às vezes, por exemplo, tinha acontecido algo ruim com uma família e aí você queria alertar outras, aí você divulgava, por exemplo, uma palestra da ideologia do gênero ou uma exposição. Então nós que éramos contra, estávamos divulgando, né? E aí eu fui e entendi que a minha ação deveria ser diferente. E aí eu fui, um dia eu mexendo, né, num grupo de mães nacional e vi que eles tinham feito um ato profético em Goiânia, agora em novembro. Eu falei, por que não? Porque eu vou tomar posse do que está escrito na palavra. Né? Em Mateus 18 fala que tudo ligado na terra será ligado no céu. E tudo que desligado na terra será desligado no céu. Nessa palavra também fala onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Deus, ele estaria presente. Né? E que tudo pedir, tudo que concordar, né? Deus faria. E aí, tomando posse dessa palavra, nós organizamos, né, com essas mães. Foi, em média, umas 140 mães, né, num sábado, às 3 horas da tarde. Um dia ameaçando chuva, né, de chover. Foi. E assim, eu pedi muito a Deus, né? Nesse horário? Não. Nesse horário, eu pedi muito a Deus, porque na sexta choveu. Eu falei, Senhor, o Senhor é dono do tempo, né? Que o tempo colabore. E aí, no sábado, um sol, e na hora do ato profético, parece que todas as nuvens tamparam o sol, e estava um clima, assim, muito agradável. E aí, naquele momento, nós louvamos, né? Houve um testemunho, que foi um pouco do meu testemunho, que eu falei aqui, e teve a explicação do que era um ato profético para as mães entenderem o que elas estavam fazendo, e teve uma palavra, né? Nós pedimos perdão a Deus pelos nossos erros, né? Sobre essa superproteção, essa falta de cuidado, essa falta de entrega, porque nós mães, nós temos dificuldade de entregar os filhos para Deus, né? Então nós entregamos os filhos a Deus e desligamos
aquilo que não seria bom para a vida deles e ligamos, né, na terra e no céu, o que seria bom para a vida deles. Que o ato profético é uma ação no mundo natural que vai alcançar o mundo espiritual e nós vamos receber as bênçãos aqui. Nesse tempo, Eula, você já teve depoimentos de mães que participam do grupo, que já puderam observar alguma mudança nos filhos? De vez em quando nós temos testemunhos, mas assim, o maior testemunho, o que nós mais recebemos é o seguinte, porque a palavra de Deus tem tudo. Aquilo é igual uma casa. Você vai construir uma casa, você tem que ter um projeto. Se você construir uma casa que sem um projeto, a casa não vai dar certo. E a Bíblia é um manual. E eu me surpreendo todos os dias, né? Como que lá tem tudo da educação de filhos. Então, as mães, como elas estão aprendendo sobre a palavra de Deus, elas têm buscado ter mais sabedoria, orado com os filhos, fazendo, né, um culto em família. Tudo que é aprendido, elas se fortalecem, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então aumenta a fé, a força, as mães se sentem mais fortes, né, para educar seus filhos, para buscar a palavra de Deus naquele momento. Então assim, tem muita mãe que agradece, né, que eu falo por mim, como que na minha vida tem sido muito, muito bom. E eu fico surpreendida como que a palavra de Deus ela é tão perfeita, como que ela tem uma conexão com a psicologia, com a pedagogia, com todos os livros de autoajuda, né, que eu já li muito, e ela é perfeita. E assim, com isso, né, com esse meu novo caminhar, o que eu tenho observado assim, para educar meus filhos? Antes eu vinha do meu conhecimento, né, tudo era do meu conhecimento. E me ajudou muito, eu vou mentir se não ajudou. Mas hoje, até para educá-los, eu mostro a palavra de Deus. Olha o que Deus está falando, não é a mamãe, né? Olha o que Deus está falando. Então, assim, até decisões que eles têm que tomar, às vezes uma situação, a minha menina vem reclamar de uma coleguinha, aí eu falo, minha filha, vamos orar por ela. Né? Então, assim, eu tenho utilizado o que está na palavra de Deus e eu tenho alcançado muito mais sucesso, né, na educação dos meus filhos do que quando você tentava moldar do seu jeito. Utilizava. Entendi. E para finalizar, a palavra de Deus fala, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então não adianta nós mães ficarmos descabeladas achando que nós temos o controle dos nossos filhos, se nós não buscarmos isso, né? E se a gente não buscar isso, né, na educação. Então hoje eu não me preocupo com o futuro dos meus filhos. Não, eu não posso falar que eu não me preocupo. Eu preocupo. Eu vou estar mentindo se eu não preocupo. Mas a minha preocupação maior é quais os propósitos de Deus na vida deles. O meu foco hoje é orar para eles realizem o que Deus tem para eles. Porque se eles amarem a Deus sobre todas as coisas, tudo será acrescentado. Então eu não vou ter que preocupar. Então assim, o meu foco que era a vida financeira, a vida de sucesso, perdeu o valor. Para mim, o valor hoje é o que Deus tem para a vida dos meus filhos. Porque na palavra dele fala que antes mesmo de nascermos, Deus já sabia o que nós seríamos. Ele já tinha um plano para nós. Então, o plano de Deus para os meus filhos é muito melhor do que qualquer plano lindo, maravilhoso que eu planejei. E é mais leve, né? Como? Mais leve. O nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença. Deus continue te abençoando, viu, nesse projeto e que você alcance cada vez mais mães aí para apoiá-las. Amém. O Doctor Entrevista vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo e eu te espero também no próximo Doctor Entrevista. Até lá!